Bom, o programa de hoje ele fala muito sobre permanência, sobre saudade, sobre vontade de estar aqui, mas também vontade de estar em outro lugar. Eu queria... ele fala também, essa permanência, essa vontade de sair, fala muito sobre o que a gente está vivendo agora, né? A pandemia do novo coronavírus. E eu só queria, agora, para a gente começar, para a gente ter uma ideia de em que ponto a gente está com a pandemia. Até o momento são 6.071.401 casos no Brasil e 169.183 mortes, dado do Ministério da Saúde. A gente está nessa versão online porque a gente está numa pandemia, então queria reforçar que a gente vai passar por isso, vai ficar tudo bem, mas por enquanto fiquem em casa, por favor. Vou convidar agora o curador, um dos curadores da mostra, o Paulo Roberto Júnior, da mostra do festival, para apresentar um pouquinho desse programa e do festival. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu sou o Paulo, como eu falei, um dos curadores do festival, junto com o Gustavo Duarte e com o Ailton também, que esse ano contribuiu com a parte da curadoria. Esse programa, como a Ana Lídia havia dito, né, ele é um programa que ele possui do ponto de vista estético dos filmes, ele possui uma mistura muito grande de linguagens ali. Você tem desde um filme mais narrativo até umas experimentações grandes. A minha imagem saiu para mim. Saiu? Voltou. Não, agora eu vou. Enfim, retomando. Ele é um festival que esse programa ele tem essa mistura, esse mosaico bem estético, bem contrastante, né? Com filmes mais narrativos e filmes bem experimentais, videoarte mesmo, assim, que são criados assim mesmo com a perspectiva de videoarte. Mas do ponto de vista conceitual, do ponto de vista temático, eles são amarrados a partir, como a Ana Lídia já havia introduzido um pouco, a partir da ideia não só da permanência, mas também da transitoriedade, do isolamento, do exílio, também a ideia de exílio, a ideia de migração, ou de exílio, o sentimento de exílio, ele também ele foi um dos nortes para a gente tentar fechar esse programa. E, de uma certa maneira, o próprio filme Saudade, ele dá também um pouco, ele amarra, ele está no final exatamente porque ele vai dar essa amarração, né? Porque, de uma certa maneira, todos os filmes eles estão ali falando sobre a saudade, né? Também transitoriedade, isolamento, exílio, mas fundamentalmente sobre o sentimento de saudade, né? A falta de algo, né, que se sente. A gente já sabia que esse seria um programa um pouco sombrio, ele é um programa muito afetivo, eu assisti ele montado assim desse jeito somente hoje, né, e ele foi um programa que me comoveu muito, 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 assim, eu não esperava esse resultado, assim, eu esperava um resultado mais ou menos parecido, mas eu não imaginei que ele fosse ser tão contundente, assim. Então, eu mesmo fiquei um pouco surpreendido com o que eu e o Gustavo fizemos com os filmes. Então, é isso. Continuando, o próximo filme do programa é Cidade Sem Mar, dirigido por Felipe Nepomuceno. Seja bem-vindo, Felipe. Você fala um pouco de você e do seu filme pra gente, por favor? É prazer estar aqui no Curta Cinema, né? Mais uma vez. E estar com vocês aí, ver essa Sabrina aí, que faz tempo que eu não vi ela, né? Bom, faço curta-metragem já desde 2000, né? Eu estava revirando aqui os arquivos aí. O primeiro curta do Curta Cinema é do 12º.
em 2002 com Vila Mimosa, né? De lá para cá foram vários trabalhos, né? Fico muito feliz de estar nesse festival. Vi ontem já alguns filmes, hoje também. Enfim, muito bom, assim, incrível. O curta-metragem, para mim, acho que é a coisa que eu mais gosto. E esse filme, o Cidade Sem Mar, né, faz parte de uma série aí que estou fazendo aí desde que começou essa coisa toda. Foram já 9 filmes a gente colocou no YouTube desde abril e 3 a gente está enviando para os festivais, né? Esse é um deles. Ele foi feito ali em junho, julho, em Minas Gerais, foi filmado em Lagoa Santa. Para mim é muito difícil falar desse filme, porque eu mesmo não entendo como é que ele foi feito. É meio misterioso, assim, incompreensível, assim, para mim. A questão de como ele foi feito, a relação com o texto da Aline Bey, né? Ela já tinha participado de um outro curta anterior, Palavras Úmidas, e também da música do Danilo, né? Enfim, é isso. É um filme, ele foi filmado na fazenda da minha avó, que é um lugar onde eu fui muito na minha infância, e no meio da quarentena eu tive que ir com os meus pais para lá, por conta da questão de saúde da minha avó. E tem a ver, nessas palavras, para mim, saudade e exílio são quase que sinônimos. Fiquei, assim, muito mexido, assim, com as palavras aí do Paulo, né, da apresentação. Ele foi filmado com celular, e como todos esses outros. E, enfim, e aí é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vi o filme da Sabrina e vi um outro do Eu Não Te Vejo Daqui, não é? Eu também não te vejo daqui, né? Isso. Eu vi espetacular, eu gostei demais, assim, fiquei também emocionado. Incrível esse filme, né? Das identificações, das situações, e não tive tempo de ver os outros, mas vou ver agora na sequência. Enfim, é isso. Obrigado. Mas acho que retornando, eu não sei, né? Mas enfim, a gente Voltei. Pegue. Felipe. Eu tento tirar um pouquinho minha câmera para ver se melhora. Tá. Eu pensei que você tivesse saído. Felipe, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Olha, desde que começou aí essa coisa toda, tô pensando um pouco na pergunta, né, na questão enfim, pelo que eu sinto uma proximidade da morte muito maior, assim, ela meio que se aproximou, assim. E essa viagem que eu fiz para Minas, onde o filme foi filmado, foi um pouco pela iminência da morte da minha avó, assim, que acabou não acontecendo, mas foi meio, enfim, foi um pouco com essa coisa. E estou pensando alto aqui, né? Mas eu, desde que comecei a fazer esses curtas, também tem uma questão de ficar mais leve, sabe? Ficar mais leve para a próxima, assim. Eu acredito que enfim, que a vida é uma passagem, né? Eu não vejo a morte aí como fim, enfim. Então, comecei a fazer muito essas coisas como uma tentativa de chegar mais leve na próxima, né? E, ao mesmo tempo, lidar com essa situação toda, assim. É meio que um pouco que eu já passei por essa experiência, ou essa vivência antes, né? De quase que uma terapia, né? De filmar como um ato terapêutico, quase, assim, para mim, né? Enfim, então acho que um pouco sobre sua pergunta é isso. Tem a questão da infância, né? Que é também uma outra coisa forte, eu acho, nesse filme, talvez em outros, né? Que eu não vi. Eu passei a minha infância fora do Brasil e vim para cá ali na década de 80, né? E aí a questão do exílio, né? Na Denise, né? Eu morei muito tempo fora, né? E aí quando eu voltei para o Brasil, na volta do exílio, assim, dos meus pais, na verdade começou o meu exílio. Então eu passei a minha vida toda até hoje meio que me sentindo, e é um exílio sem fim, porque enfim, isso vai
Então, tem um pouco essa questão também e do exílio da infância em si também, né? De estar velho, enfim, de uma nostalgia da infância, o exílio da infância, a saudade da infância, sei lá o que a gente possa... Essas palavras meio que vão se misturando, né? Às vezes é difícil, às vezes elas são uma só, às vezes elas são várias, né? Mas, enfim, acho que é um pouco em cima disso. E o próprio filme trabalha muito com a ideia de fusão, eu acho um pouco também, meio que tentando transformar isso em linguagem, né? Então, tem muita questão são sequências de fusões, assim, né? E a trilha sonora foi feita pela filha de um amigo meu, Danilo. Danilo é uma criança, um adolescente. Então, quando é um piano meio errado, digamos assim... mas que eu senti também necessidade de ter uma criança tocando a trilha sonora, que é filho de um amigo meu, de quando eu tinha a idade dele ia para esse lugar. Então isso sem falar na Aline, no texto da Aline, enfim, isso numa primeira camada, assim, digamos assim, né? Mas fico muito à vontade de ver os filmes. É estranho, assim, eu ver um filme que você não viu, né? Mas, enfim, acho que é isso. Obrigada, Felipe. Eu queria saber do Felipe se o texto que é dito no seu filme é a Aline Bay, a escritora Aline Bay, que fala ele. Eu queria saber se ele é dela, de quem é esse texto, quem escreveu ele. É da Aline, né? Eu estava nesse lugar, nesse sítio, né? E várias vezes de manhã eu acordava cedinho e tinha uma horta, né, lá perto, no sítio da minha tia Gina. E aí eu ia lá muito, muito de manhã cedinho, via o nascer do sol lá nesse lugar e tal. Era um momento do dia, assim, um amanhecer que me dava tranquilidade, né? E aí eu comecei a filmar essa horta. Nessa horta tinha um espantalho, né? E eu comecei a filmar e eu falei com a Aline para ver se ela escrevia a história desse espantalho. Eu falei, tem um espantalho aqui, eu tô filmando ele todo dia, tal, ele tem um chapéu assim, tem uma camisa, você podia inventar a história dele, enfim, a partir E assim foi feito, né? Eu mandei 40 minutos de material para a Aline. Só que quando ela me enviou o texto de volta, não tinha nada a ver com o que eu tinha filmado, assim. Não tinha. Tinha a ver com outras coisas que eu tinha filmado e que eu tinha conversado com ela, para fora enfim, do que estava acontecendo ali comigo naquela hora, né? Que acabou casando muito mais, que eram essas imagens noturnas, né? Enfim, então foi meio uma construção assim, meio difícil assim, de explicar ou de entender, né? Mas foi assim, é um texto original dela, né? Ela que lê no filme, né? E a questão da ponte, um pouco sobre os objetos, né? Para mim, a ponte é puro cinema, não? Tem algumas coisas assim que quando eu vejo, ou quando eu penso, ou num barco, né? Isso assim, o que é cinema? Um barco é cinema, não precisa assim. Ou uma ponte, tem a questão do trilho de trem, também é cinema, a janela. Então tem os elementos que eu já filmei centenas de vezes, eu já filmei umas 50 pontes, eu já filmei sei lá quantos trilhos de trem, eu já filmei 10 mil janelas. Enfim, porque tem essa questão que eu acho que traz muita história, né? Um simbolismo muito forte, né? A própria lâmpada, né? É incrível. A luz, né? Ou fogueira, outra coisa assim, filmar fogo, né? Fogo é uma coisa infinita para filmar, né? Então, e uma coisa, Sabrina, no teu filme aqui, já fazendo uns cruzes assim, né? Que eu gostei, que é a questão da luz estar aprisionada, né? Pela minha viagem que eu tive vendo o filme, foi essa questão de uma luz presa, né? Ou de uma energia presa, né? Então, achei, às vezes é isso, né? Às vezes tem alguns elementos que falam muito, né? E tem outros que não falam nada, pelo menos para mim, né? Sei lá, tem umas coisas que, enfim, tem uns objetos que para mim não dizem pouco, ou quase nada, e outros dizem tantas coisas, né? É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença, parabéns pela seleção. E amanhã tem mais debate e mais filme. Muito obrigada. Parabéns a todos. Obrigada pela presença de vocês. Tchau. Tchau. Beijos. Tchau.